Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre economia. E não é sobre o dólar estar a R$ 6. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre economia no Magic Arena e aí a gente vai decidir se compensa ou não comprar o passe que está disponível hoje em dia. Na data de hoje, o passe disponível é o passe de Foundation. Então, vamos para dentro do jogo e daí eu vou mostrar para vocês o passe, o valor desse passe e como que a gente calcula se compensa ou não comprar esse passe. Bom, aqui a gente está na aba do jogo, então temos aqui o passe, clicando nessa partezinha aqui na parte de baixo. E o passe, ele é um caminho que você vai percorrendo, tem vários níveis, e dentro de cada nível você ganha uma bonificação. Temos o livre, que a cada 2 níveis você ganha um item, né? Como por exemplo um booster, como por exemplo um orb, que é para comprar cosméticos dentro do jogo, aqui no Gaste Seus Orbs. E temos o comprado, e aí o comprado, cada nível e dá uma bonificação diferente. Então no primeiro nível a gente ganha um mascote, um avatar e um card protect, que é um protetor de cartas. E aí a gente vai ganhando boosters, a gente ganha orb, a gente ganha cartas, a gente ganha gemas, a gente ganha passe para draft, e isso vai até o nível 90. Então até o nível 90 você vai ganhando coisas se você compra. No grátis vai até o nível 72, que o último é um booster. Então a ideia é calcular se compensa ou não comprar esse passe. E antes de calcular se compensa ou não comprar esse passe, primeiro a gente vai dar uma olhada nas moedinhas do jogo. Então a gente tem 2 tipos de moedas ou de recursos dentro do jogo. O primeiro seria os ouros, que eu ganho quando eu completo uma missão. Tem as nossas missões diárias, tem as missões que o próprio Arena disponibiliza e a gente vai ganhando esse ouro. E aí eu tenho as gemas. As gemas é um item comprado dentro do jogo. Então se a gente entrar aqui, então 750 gemas custa 4,99 dólares, por isso a importância do dólar tá caro ou tá barato. Aqui 1.600 gemas está 10 dólares e 3.400 gemas está 20 dólares. Ou seja, com o dólar a R$6, 10 dólares dá R$60, né? 1.600 gemas. Se o dólar tivesse a R$5, seria 50 conto. Se o dólar tivesse a 4, seria 40 conto e assim por diante, né? Por isso, a importância de sempre dar de olho no dólar. Tá, mas então a gente já sabe que existe 2 moedinhas. A gente tem o ouro e a gente tem as gemas que a gente compra. Existe uma segunda maneira de ganhar as gemas, que é através dos drafts. Então só indo lá para vocês na parte de draft. Então a gente vem aqui na parte de jogar, na parte de eventos. Temos aqui, vou clicar em qualquer um draft, só para a gente dar uma olhada. Então aqui no draft, eu entro ou utilizando gemas ou utilizando ouro. E daí, dependendo da quantidade de vitórias que eu faço dentro desse draft, eu vou ganhar uma quantidade de ouro. Então, por exemplo, se eu fizer 6 vitórias, eu ganho 2.200 gemas. Ou seja, o draft é uma ótima maneira de você transformar ouro, 10.000 moedinhas, em gemas. Em, por exemplo, 2.200 gemas se você conseguir fazer as 7 vitórias. Então você vai convertendo ouro em gemas. E a partir das gemas você consegue comprar várias coisas dentro dos jogos, como, por exemplo, os cosméticos, os avatares, os protetores de carta, e inclusive o passe, que é onde é o nosso foco principal. Então, se vocês verem aqui no passe, vocês vão ver que eu preciso gastar 3.400 gemas para completar esse passe e pegar a parte de baixo. E aí a ideia é o seguinte, a gente vai calcular quanto de recompensa a gente precisa ter para compensar gastar esses 3.400, beleza? Tá, segunda parte importante. Se a gente vem aqui em loja, a gente tem várias coisas para comprar. E vindo aqui na parte de boosters, eu quero saber quanto gema equivale a quantas partes de ouro. Então, por exemplo, se eu vim aqui comprar um booster ele custa 1.000 ouros ou ele custa 200 gemas. Então a gente pode deixar definido que a cada 1.000 de ouro que eu ganho no Magic Arena equivale a 200 gemas. E aí a gente pode utilizar isso como um parâmetro para a gente calcular cada coisa dentro do jogo. Então, por exemplo, se a gente vir aqui na parte dos drafts, voltando novamente para a parte dos drafts, onde a gente converte ouro em gema, vocês vão ver que ou eu gasto 10.000 ouros
ou gasto 1.500 gemas. Ou seja, se eu converter a cada 1.000 ouro dá 200 gemas, se eu estiver gastando em ouro, quer dizer que eu estaria gastando 2.000 gemas. E aí eu tenho uma economia, teoricamente, de 500 gemas se eu utilizar essa parte aqui. Mas como a ideia do draft muitas vezes para muitos jogadores é converter ouro em gema, eles acabam utilizando apenas esse recurso de baixo. Mas percebam que já é 500 gemas mais barato eu entrar no draft utilizando o recurso de gemas. Tá, beleza, então a gente já tem esses dois conceitos. A gente sabe que existe ouro, a gente sabe que existe gema, a gente sabe uma maneira de converter, né, que é jogando a parte dos drafts, e a gente conseguiu definir um valor. Cada 1.000 ouro equivale a 200 gemas. E aí, para a gente saber se compensa ou não jogar o draft, eu preciso começar a fazer contas com esses valores que eu defini para vocês. Primeira coisa, antes de começar a jogar um draft, você vai jogar bastante esse draft? Eu preciso responder essa pergunta porque eu preciso saber até qual nível eu pretendo chegar dentro da minha trilha. E a partir do nível que eu pretendo chegar dentro da minha trilha, eu defino se eu quero comprar ou não aquele passe. Ponto importante, se eu comprar o passe no último dia do passe, por exemplo, se eu tiver no nível 90, eu não comprei o passe ainda, e eu chegar aqui e comprar no último dia, na última hora do passe, eu recebo todas as recompensas anteriores desse passe, porque eu passei todos esses níveis. Então eu não preciso comprar o passe e começar desde o início. Eu posso deixar para comprar ele mais para frente, depois que juntar as minhas gemas, ou quando eu definir que nesse momento compensa eu comprar o passe. Tá, e uma maneira de definir isso é calculando quanto de gemas vai ser retornado para mim em uma maneira de recompensa, tirando a parte dos cosméticos. A parte dos cosméticos é bem... Se eu for levar em consideração a parte dos cosméticos, logo no início já compensa eu comprar, porque eu tenho muito cosmético bacana que às vezes só vem dentro do passe. Mas deixando essa parte do cosmético de lado, eu quero considerar apenas o retorno em gemas. E aí o retorno em gemas que eu considero muito importante é quando volta gemas pra gente, então aqui eu estou economizando, né? Então eu estou gastando 3.400. Logo de cara tá voltando 300, é como se eu tivesse pagado 3.100 gemas. Então eu tenho 300 gemas no nível 9, eu tenho 300 gemas no nível 27, eu tenho 300 gemas no nível 45. Ou seja, se eu chegar no nível 45, já está voltando 900 gemas para mim. Então estou gastando 3.400, voltando 900, ou seja, o meu passe eu paguei ele por 2.500 gemas. Eu tenho mais 300 gemas um pouquinho mais para frente, no nível 63, e eu tenho mais 300 gemas só. Então, em gemas, se eu completar tudo, volta para mim 1.200 gemas. Se eu chegar até nessa última parte aqui, retorna gemas, que é nível 63. Ou seja, meu passe está saindo por 2.200 gemas. Mas vamos supor que a gente não chega lá. Outra coisa que a gente vai considerar que é muito importante são os boosters. Então a gente percebeu que cada um booster volta 200 gemas. É como se eu estivesse comprando. Aqui no caso, isso não vai voltar em gemas para a gente, mas é como se eu estivesse indo lá na minha lojinha e comprando esse booster por 200 gemas. Então um booster vale 200 gemas, eu tenho as gemas propriamente dita, que são 300, e aí eu tenho uma entrada do draft. A gente viu também que um draft equivale a 1.500 gemas. Então, em vez de eu gastar 1.500 gemas para me entrar no jogo do draft, eu estou ganhando uma ficha. Então, eu estou economizando 1.500 gemas. Então, mais uma vez, isso não vai voltar em gemas para a gente. Mas é como que a gente estivesse indo lá e comprado por 1.500 gemas. E aí eu posso considerar também os ouros. Cada 1.000 de ouro equivale a 200 gemas. Então, isso aqui eu realmente estou ganhando. Então, nesse caso, eu estou convertendo gemas em ouro. E depois eu posso tentar converter jogando draft. E eu considero apenas esses pontos. Às vezes eu posso até desconsiderar o ouro e considerar apenas booster, gemas e o draft. Então a ideia é o seguinte, o que a gente faz tendo esses parâmetros? A gente vai contando o quanto de gemas a gente está tendo de retorno dentro de cada nível. Então, por exemplo, se eu chegar no nível 2, eu vou gastar 3.400 gemas e vai me retornar apenas 200 gemas. Se eu chegar no nível 4, vai me retornar mais 200 gemas, então já são 400 gemas. Se eu chegar no nível 9, eu tenho mais 300 gemas. Então, 200, 400, 900 gemas. Passando para frente.
Nível 12, eu tenho mais 200 gemas, dá 1.100 gemas. Se eu jogar até o nível 15, a gente vai me retornar mais 1.500. Então 1.500 mais 1.100, né? Então vamos lá, 200, 400, 700, 900, mais 1.500. Então, se eu chegar no nível 15, está me retornando 2.400 gemas que eu tenho de recurso. Se eu continuar jogando, eu não vou considerar o ouro, só para vocês terem uma ideia. Então, 2.400, 2.600, 2.900, 3.100, 3.300, 3.500 gemas. Ou seja, se eu jogar até o nível 37, todas as 3.400 gemas voltaram para mim de alguma maneira. Eu vou perder as minhas 3.400 gemas, eu vou ter 5.000 gemas, mas eu vou ganhar alguns recursos. Eu vou ganhar booster, eu vou ganhar entrada de draft e eu vou ganhar 300 gemas de volta. Então aqui já está dando 3.500. Então tudo que eu jogar a partir daqui é meio que lucro que eu estou tendo com o meu Magic Arena, é uma economia. Porque se eu comprasse isso daqui, se eu fosse lá comprasse separadamente todos esses itens, quando eu chegasse aqui, ia acabar essas 3.400 gemas. Ou seja, eu ia ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters. Ou seja, eu ia comprar 8 boosters, ia comprar uma guia de draft e ia economizar 600 gemas. E aí eu não teria mais recurso nenhum. E comprando o passe, a partir daqui eu começo a ter benefícios. Então, por exemplo, vamos contar a partir daqui quanto eu teria de recurso completando mais 10 níveis. Então, ganharei mais 200 gemas aqui, mais 300 aqui, já dá 500, 700, 900 gemas, né? Aqui eu teria mais 200, então dá 1.100. Aqui dá 1.300. Então, se eu chegar, por exemplo, até o nível 600, eu joguei 1.300. Até o nível 60, eu joguei 1.300 gemas a mais. Se eu continuar jogando, tem 1.500, 1.800, 2.000. Se eu chegar até o nível 70, eu vou ter 2.200 gemas ganhas dentro do jogo. Então, só comprando esse passe em forma de recurso, né? Lembrando mais uma vez, algumas gemas elas voltam para mim, se eu ir completando vários níveis, mas outras são em forma de recurso, como boosters e entradas de draft. Isso a gente contou, então veio até o nível 37, fora os cosméticos que eu consigo dentro do jogo. Então, por exemplo, eu consigo recompensa em estilo de carta, eu ganho mais carta, ganho recompensa estilo de carta, eu ganho um companheiro Felidar da Montanha. Deixa eu ver o que mais. A gente tem 1.000 de ouro que a gente não considerou, que seriam mais 200 gemas, teoricamente. Tenho mais estilos de carta, então tenho bastante cosmético, eu tenho bastante estilo de carta, eu tenho bastante orb para comprar e eu tenho meus companheiros e tenho o meu protetor de carta. Havendo na parte de orbs, o que seriam esses orbs? Se eu clico aqui, nessa parte superior, aqui são cosméticos também. Então, por exemplo, eu tenho 3 orbs, jogando sol grátis, eu tenho 3 orbs. Mas olha, esse protetor de carta me custa 2 orbs, esse protetor me custa 2, esse protetor me custa 2, esse 2, e daí eu tenho estilos de cartas diferentes. Cada estilo de carta vai me custar 1 orb. E aí eu posso escolher qual carta eu quero, qual estilo eu acho mais legal e ir comprando para minha coleção. E aí eu só consigo completar todos esses orbs se eu comprar o meu passe, eu não consigo completar ele pelo grátis. Pelo grátis eu vou conseguir alguns orbs, mas comprando, percebam que eu tenho bastante passe de orb, né? Eu ganho bastante orb para comprar os estilos de cartas. Tá, então a gente percebe que dependendo do nível que eu chego, compensa sim comprar a minha maestria. Isso também vai depender muito de o quanto você quer jogar daquela coleção. Se você vai jogar bastante, vai ter vários níveis, eu acho que sempre compensa pegar esses 3.400.
desde que você transfere recurso, compre gemas, ou faz aquele esqueminha de jogar draft e transformar ouro em gema. Geralmente o que o pessoal faz? O pessoal junta ouro, joga um draft, ganha gema. Junta ouro, joga um draft, junta gema. E daí vai fazendo isso, vai até completando bastante gema, e daí você compra o passe apenas com as gemas que você ganha dentro do próprio jogo. E daí, dentro do passe, você ganha mais direito a jogar pelo menos um draft. Então, é meio que um ciclo. Você vai jogando bastante tempo drafts, e daí isso vai se repetindo e essa economia vai gerando, né? Então, é isso que eu teria para falar para vocês. Eu vou comprar o meu passe, porque a gente já percebeu que no nível 37 compensa. Hoje eu estou no nível 41, então eu teria mais 200 gemas já ganhas extras. E se eu chegar até o nível 45, eu tenho mais 300 gemas extras. Então, para me comprar, eu vou clicar aqui. E daí ele mostra aqui, ó, você receberá a recompensa por todos os níveis do passe da maestria, completados imediatamente após essa compra. Eu posso comprar adicionando 10 níveis a mais. Eu nunca fiz essa conta, mas teria que ser uma análise. Eu acho que não compensa, eu prefiro comprar apenas essa daqui. Então, vou clicar aqui para comprar, tenho certeza. Ok. E aí eu ganho o meu Caracal do Deserto, ganho o meu protetor de carta, ganho o meu avatar. Ganho o segundo avatar, ganho 2.000 de ouro, ganho 600 gemas, mais 1.500 do draft e mais meus boosters. Então ganhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosters. Então 9 vezes 2 dá 1.800, mais 600 dá 2.600, né? Não, 2.400 mais 1.500 já dá 3.900 de gema que eu teria gasto. E aí eu ganhei dois estilos de carta, duas cartas novas aqui também. Eu precisaria ter comprado, né? Eu vou ganhar elas de graça. Ganhei mais duas cartas e ganhei alguns estilos de cartas também. Então percebam que, dependendo do nível que a gente chega, a gente consegue bastante recompensa dentro do jogo. Olha só, a gente ganhou 13 orbs. E aí, a partir de agora, todo nível que eu subo, eu vou ganhar tanto do grátis, aqui em cima, quanto da parte de baixo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido sobre a economia do jogo e sobre essas questões de se compensa ou não comprar o passe. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.